Você já parou para refletir sobre o que significa realmente viver com a sabedoria divina? Vivemos em um mundo cheio de escolhas, de caminhos incertos e de incertezas. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela que, com a sabedoria que vem de Deus, podemos transformar não apenas nossa vida, mas também o mundo ao nosso redor. É essa sabedoria que ilumina os passos do justo, que guia os corações aflitos e dá propósito àqueles que buscam a verdade. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Essas palavras, extraídas do livro de Provérbios, nos lembram que a sabedoria divina não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços, mas um presente de Deus, que é derramado generosamente sobre aqueles que buscam com um coração puro. Mas o que é essa sabedoria? Como podemos acessá-la? E, mais importante, como ela pode realmente transformar nossa vida? A Bíblia nos revela, ao longo de suas páginas sagradas, que a sabedoria divina tem o poder de nos resgatar de nossos erros, de nos conduzir por caminhos de paz e de nos dar força para enfrentar as dificuldades. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Mas não é uma sabedoria qualquer. Não se trata de uma sabedoria mundana, que nos leva a tomar decisões baseadas em interesses pessoais, egoísmo ou superficialidade. A sabedoria divina é uma sabedoria que nos conecta ao coração de Deus, que nos torna mais humildes, mais amáveis e mais dispostos a servir aos outros. Ela nos dá discernimento para ver além das circunstâncias e entender o propósito maior de Deus para nossas vidas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. Sabemos que a sabedoria começa com o temor do Senhor. E esse temor não é o medo, mas o profundo respeito e a reverência pela autoridade divina. É reconhecer que sem Deus nada somos e que a sua sabedoria é o farol que nos guia, mesmo nas noites mais escuras. Parte 2. A transformação pela sabedoria divina. Quando falamos sobre transformação, o que realmente queremos dizer? A transformação que Deus oferece por meio da sabedoria divina não é apenas uma mudança superficial. Não se trata de melhorar aspectos externos, mas de uma renovação profunda do coração e da mente. Deus deseja transformar toda a nossa vida, nosso ser, por completo. Ele quer nos ensinar a viver com propósito, a buscar sua vontade em tudo o que fazemos, a ser luz em meio às trevas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Este versículo de Romanos é um convite claro para nos afastarmos das coisas deste mundo e abraçarmos uma transformação verdadeira, aquela que vem da renovação de nossa mente. Quando buscamos a sabedoria divina, nossas perspectivas mudam. Começamos a ver o mundo com os olhos de Deus, a entender que nossas escolhas têm consequências e que há um propósito eterno em tudo o que fazemos. A sabedoria divina não apenas nos ensina a viver de forma correta, mas também nos dá a capacidade de discernir as melhores escolhas, de ouvir a voz do Espírito Santo e de seguir fielmente o caminho que Deus preparou para nós. A Bíblia nos fala sobre o homem sábio, que é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Aqui, Jesus nos ensina que a verdadeira sabedoria é construir nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. Essa rocha é firme, inabalável. Quando baseamos nossa vida em Deus,
nossa fundação se torna sólida, e mesmo nas tempestades da vida, permanecemos de pé. A sabedoria de Deus é também uma fonte de cura para nossas feridas emocionais e espirituais. Muitas vezes, nos sentimos perdidos, sem direção, ou até mesmo desesperados. Mas quando buscamos a sabedoria divina, Deus nos oferece consolo, paz e direção. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quando permitimos que a paz de Deus, que vai além de qualquer compreensão humana, guarde nossos corações e mentes, experimentamos uma transformação interior profunda. Parte 3. Os segredos da sabedoria na Bíblia. A Bíblia está repleta de segredos divinos, ou seja, de ensinamentos e orientações que Deus deseja revelar a todos aqueles que o buscam com sinceridade. Esses segredos não são algo que possamos entender por nossa própria inteligência ou raciocínio humano, mas são revelados pelo Espírito Santo àqueles que se entregam a Ele com fé. A sabedoria clama nas ruas, nas praças ela levanta a sua voz, clama pelas portas, à entrada da cidade, nas suas portas proferindo as suas palavras. Provérbios 1:20-21. Parte 5. A sabedoria e o caminho da justiça. Quando falamos de sabedoria divina, é impossível não falar sobre a justiça de Deus, pois a verdadeira sabedoria nos conduz pelo caminho da justiça. Em Provérbios, Deus nos instrui, através do sábio rei Salomão, que a sabedoria está intimamente ligada à justiça e à retidão. O Senhor não só nos ensina a buscar a justiça, mas também a viver de acordo com ela em todas as áreas da nossa vida. A sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria e com todos os teus bens adquire o entendimento. Provérbios 4:7. A sabedoria de Deus é aquele princípio fundamental, a base de uma vida justa. Não se trata de uma justiça humana, cheia de falhas e limitações, mas de uma justiça divina, perfeita e imutável. A sabedoria que vem de Deus nos ensina a birófono discernir o certo do errado, a agir com retidão, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos convida a seguir caminhos tortuosos. Sabedoria e justiça andam de mãos dadas e são inseparáveis. Deus deseja que, ao tomarmos decisões, façamos isso de maneira que reflita o caráter dele, refletindo sua justiça no nosso comportamento. Em Efésios 5:9, Paulo nos lembra, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade. A sabedoria divina nos leva à bondade, à justiça e à verdade. Quando Deus nos dá sabedoria, Ele nos dá também um coração sensível ao que é justo. Ele nos ensina a ser justos, não apenas com os outros, mas também conosco, em nossos próprios pensamentos e ações. Parte 6. A sabedoria que traça o caminho do amor. Outro ponto essencial que a sabedoria divina traz à nossa vida é a verdadeira compreensão do amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve o amor em sua forma mais pura e nos ensina que, sem ele, qualquer ação ou talento, por mais elevado que seja, não tem valor. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, sou como um metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e se tiver toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tiver amor, nada serei. Primeira Epístola aos Coríntios 13, 1-2. Aqui, Paulo nos ensina que, mesmo possuindo um conhecimento profundo ou uma grande fé, sem amor, esse conhecimento se torna vazio. A sabedoria divina, portanto, não pode ser separada do amor. Ela nos leva a agir com compaixão, a tratar os outros com bondade e respeito e a oferecer perdão quando necessário. A sabedoria divina não apenas nos ensina a como viver de maneira justa, mas também como viver em harmonia, com empatia
e com a disposição de servir ao próximo. O amor, com a sabedoria que vem de Deus, transforma nossas atitudes. Ele nos torna mais pacientes, mais gentis, mais dispostos a sacrificar-nos em benefício dos outros. Como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 15:12. Esse amor, caracterizado pela sabedoria divina, não é algo que podemos gerar por nossa própria força, mas é algo que brota do coração de Deus, que nos capacita a viver em seu amor. Parte 7. A sabedoria em tempos de provações. A vida não é feita apenas de momentos fáceis. Todos enfrentamos adversidades, momentos de dor, perda e até desesperança. Porém, a sabedoria divina se revela especialmente nesses tempos difíceis. Quando nos encontramos em meio a uma tempestade, seja emocional, espiritual ou até física, é a sabedoria de Deus que nos sustenta e nos guia. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Tiago nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais desafiadores, podemos pedir a Deus sabedoria. E o mais maravilhoso é que Deus, que é fiel, nos promete nos dar essa sabedoria sem reservas. A sabedoria divina não significa que sempre teremos as respostas imediatas ou que os problemas desaparecerão de uma hora para outra, mas ela nos dá a capacidade de ver além das circunstâncias momentâneas, de confiar no propósito divino e de encontrar a paz em meio ao caos. Em Provérbios 3:5-6, encontramos uma instrução clara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades, devemos confiar em Deus. A sabedoria divina nos ensina a confiar no processo, a saber que Deus está conosco, guiando-nos e protegendo-nos, mesmo quando os caminhos parecem tortuosos. Quando atravessamos provações, a sabedoria divina nos ensina a usar a experiência para crescer, para nos fortalecer e para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Cada desafio pode se tornar uma oportunidade de aprendizado, uma chance de exercitar a nossa fé e de demonstrar o amor de Deus em nossas atitudes.